Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que momento você está assistindo. Então, como prometido, vamos para a aula referente ao círculo. Acabei de ver nos grupos de WhatsApp que o material de vocês vai estar disponível dia 5. Mesmo assim, eu já passei ele por, por WhatsApp, né, em PDF, em Word, mas o material em papel, né, o material vocês vão estar pegando na escola do quarto bimestre a partir do dia 5, vai até facilitar. Hoje é dia 3, ou seja, daqui a 2 dias, tá bom? Mas vamos prosseguindo aqui. Então, estou compartilhando minha tela e eu resolvi fazer essa explicação da área do círculo por aqui, antes fazendo a aula gravada, porque tem muito detalhe que se eu fosse fazer ao vivo, eu ia acabar demorando muito tempo. Então, foi esse o motivo. Então, venham comigo. Ó, então, a atividade 5, 5.1, começa assim. Com página 115, tá bom? Daqui a pouco vocês vão estar com o material aí. Então, é página 115. Com o compasso, trace uma circunferência de 3 centímetros de raio, né? Faltou isso. E pinte o seu interior, obtendo um círculo, no caso, obtendo um círculo. Compare a circunferência e o círculo, qual a relação entre eles, o que diferencia um de outro. Isso nós já dissemos para vocês, mas frisando mais uma vez, eu fiz aqui, você bate o olho, parece que é a mesma coisa, né? Mas eu de propósito eu fiz diferente, ó. Eu estou puxando isso aqui, ó. Vocês podem perceber que é apenas a linha. Vou até aumentar a espessura aqui. Ó, você é como se fosse um bambolê, você só tem o arco, tá? O arco do comprimento total nessa circunferência. Quando eu pego a outra, que eu até fiz em branco de propósito, vocês vão perceber que isso aqui já é preenchido. Então, esse aqui é um círculo, tá? Até mudando a cor aqui, ó. Então, o círculo é totalmente preenchido e a circunferência é apenas o contorno, tá bom? Então, círculo, circunferência. Perfeito. Isso já tínhamos dito para vocês, mais de uma vez, mas é sempre importante a gente estar frisando melhor, tá bom? Agora é o seguinte, nós vimos como calculamos o comprimento da circunferência, é a mesma coisa que perímetro também, esse comprimento, tá? No círculo, o contorno seria o perímetro desse círculo, tá? Mas vamos pensar assim, o perímetro, o comprimento da circunferência, quanto mede isso aqui? Faltou um detalhe que a gente vai ver agora em relação ao círculo, que é o cálculo da sua área. A área a gente já estudou, é toda essa região aqui de dentro. E a gente vai ver como se calcula a área do círculo. Tá? Como que eu vou calcular a área? Circunferência não tem área. Como é só linha, você não vai calcular a área da circunferência. Mas o círculo, como tem toda essa região de dentro, você vai calcular. Para fazer isso, o caderno do aluno nos apresenta uma maneira de explicar isso maravilhosa. O problema é que vocês vão ler isso aqui e vocês não vão conseguir entender com tanta facilidade. Então, eu vou estar fazendo junto aí com vocês. Ele fez o seguinte, ó. Para encontrar a área do círculo, Rafaela fez esquemas como os abaixo. Ela traçou 4 circunferências e pintou cada uma obtendo círculos. Dividiu 2 a 2 em partes iguais. Então, aqui temos 2 circunferências, no caso dividida em 8 partes, aqui, cada uma delas. E essas foram divididas em 16 partes. Tá? Pintou esse de uma cor, pintou esse de outra, aqui é a mesma coisa. E daí o que foi feito? Foi feito alguns recortes aqui e colocados esses pedaços nesse formato aqui, ó. Tanto para essas duas, quanto para essas duas. E aí ele começa a fazer algumas perguntas. Essas partes do círculo são os setores circulares. Já vou dar a definição de setor circular, mas vamos primeiro na área, tá? Eles querem que vocês consigam obter a fórmula da área do círculo observando o que acontece aqui. E tem uma pergunta importante, que ela é colocada aqui, ó.
Ao encaixar os setores circulares, ela percebeu que suas montagens se aproximavam do formato de um polígono. Que polígono é esse? Quando você bate o olho aqui, isso aqui parece um paralelogramo. Aqui no outro ainda parece um paralelogramo. E aí foi uma dificuldade. Tipo, eu quando estava estudando isso, falei, caramba, mas até daí de repente, como eu já tenho conhecimento, veio à luz do que é. E é isso que eu vou estar explicando para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Então, eu vou fazer a explicação do que eles estão pedindo para fazer aqui, só que vamos fazer isso de maneira virtual. Eu fiz aqui uma divisão até em menos partes do que foi feito lá, para mostrar todo o caminho que foi feito, tá? Então, assim, eu peguei duas circunferências, dividi em 4 partes. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui o que foi feito lá, só que lá ele foi feito com recortes, aqui eu vou fazer virtualmente. Eu vou pegar cada pedaço aqui, ó, estou puxando para cá, e vou deixar nesse formato aqui, ó. Deixei esse aqui, perfeito? Vou pegar esse outro, da mesma maneira, deixando nesse formato aqui. Vou pegar o outro pedaço, também deixando no formato, ó. Olha que legal que está ficando isso aqui. E vou pegar o último pedaço da circunferência. Eu fiz uma cópia para que a gente conseguisse ainda ver o que era antes, tá? Mas, na realidade, se você faz o recorte, você acaba tendo só isso aqui, ó. Tá, e daí o que foi feito lá no exercício? Eu peguei todos esses pedaços, que se eu somar todos eles, vai corresponder à área do círculo. E fiz com o outro pedaço a mesma coisa, porém, colocando agora aqui por cima, ó. Tem alguma diferençazinha, gente? Porque às vezes a inclinação do ângulo que eu fiz não está tão perfeita, tá? Mas isso é... acho que não tem problema, né? Eu teria que dar uma inclinadinha um pouquinho maior nesse daqui, para que ele fique bem certinho. Tá? Mas qualquer diferençazinha, acho que vocês vão me perdoar aí. Daí eu vou pegar o próximo. Esse pedaço aqui, fazer a mesma coisa, fazer o movimento de encaixá-lo aqui, ó, perfeitamente aqui. Encaixando. Dá um pouquinho de trabalho, gente, mas acho que vai facilitar depois o entendimento de vocês. Tá faltando mais 2 pedaços. Pegando esse aqui, encaixando ele aqui. Pronto, agora eu só vou girá-lo aqui, ó. Bom, olha a figura que formou. A figura que formou, ele perguntou, né, aqui no exercício, percebeu que suas montagens se aproximavam do formato de um polígono. Que polígono é esse? Quando você bate o olho nessa figura dividida em 4 pedaços que eu fiz, você tem aqui, por exemplo, tipo, não se parece ainda, mas se você pensar num paralelogramo, mais ou menos, né? Tipo assim, aqui fica meio paralelo com aqui, que a linha tá meio curva, ó. Tem uns pedaços, ó, que ainda não estão aparecendo nesse meu paralelogramo. E aí o que acontece? Ele fez a divisão primeiro em 8 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em 2 circunferências. Depois fez em 16. E ao fazer em 16, já deu uma mudada na figura. Esse paralelogramo que estava aqui, ó, ele ficou um pouquinho mais... ele estava quase ficando parecido com um retângulo. O pensamento é que esse paralelogramo seja um retângulo. E eu vou mostrar para vocês como que ele vai se aproximar disso. Ó, isso aqui foi feito com 4 pedaços. Eu fiz aqui com 8 pedaços, o mesmo que está lá no exercício. Ó, e olha o que acontece. Percebam, eu até fiz um retângulo aqui, ó, em volta. Percebam que essa linha está cada vez mais ficando parecido com uma reta, não é isso?
Está quase ficando isso. Então, cada um desses arcos que nós temos aqui, que foram colocados, no caso esse aqui, ó, aqui em cima, ele está quase uma reta. E aqui embaixo também, ó, esse outro arco está quase uma reta. Pensando num retângulo, ficou um pedacinho de nada aqui, não é isso? Quando a gente repartiu em mais partes e fez a mesma coisa, se aproximou mais de um retângulo. E aqui eu fiz em 8 partes, como lá no caderno do aluno. E eu fiz mais ainda. Olha só em quantas partes eu dividi isso aqui. Em 36 partes. E olha o que aconteceu aqui quando eu coloquei. Olha que legal. Então, quanto mais partes você vai dividindo isso, a sua circunferência, mais a gente consegue colocar isso como o formato de um retângulo. Olha, eu fiz um retângulo aqui, e esse meu retângulo que eu fiz, ele encaixou quase que certinho ali, ó. Quase que certinho. Ficou um pedacinho só de fora aqui. Ó, eu puxei o retângulo aqui, que está em vermelho, e quase sobrepôs certinho. E percebam que isso aqui embaixo, ó, deixa eu dar uma aumentada gigantesca, só para frisar bem isso aqui para vocês, está cada vez mais quase uma reta. Isso aqui está cada vez quase uma reta, esse pedaço aqui, esse arquinho. Então, quanto mais partes você vai dividir, tipo, eu fiz isso com 36 partes. Imagine se eu fizesse isso com 360 partes. Então, cada vez mais você vai ter essas figuras sobrepostas de duas circunferências, você vai ter um retângulo. E isso aqui cada vez mais vai ser reto. Então, cada vez mais você vai ter, no caso, uma figura de um retângulo. E a área do retângulo eu sei calcular. Então, para eu calcular a área de um círculo, o que eu faria? A área do meu círculo, ela vai ser igual à área desse retângulo aqui, ó, que é base vezes altura. Porém, se eu fizer isso, calculando, eu quero saber a área do círculo, se eu fizer base vezes altura, como eu usei 2 círculos, eu quero saber a área de um círculo. Então, para não contar a área de 2, eu precisaria dividir isso aqui por 2. Então, como eu estou trabalhando, eu quero saber a área de um círculo, mas eu usei 2 círculos, eu quero saber a área de um. Como eu usei 2, você teria que dividir por 2 aqui para contar a área de um só. A minha base, que é o que está em amarelo aqui, ó, a minha base é o que está em amarelo. Nada mais é do que todos esses arcos aqui, ó. E todos esses arcos juntos, eles formam o que do círculo? Ou pensando só na circunferência? Eles formam o comprimento da circunferência. Então, ele vai ser o comprimento. Então, a minha base, nesse caso, vai ser o comprimento da circunferência. A minha altura, o que seria a minha altura? A minha altura, que medida que é essa daqui, ó? Que cada vez está ficando mais na direção de 90 graus aí. Essa medida é como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui recebe um nome. Isso aqui recebe o nome de raio, que é a medida que vai do centro da circunferência até qualquer parte dela. Então, você vai ter o comprimento vezes o raio dividido por 2. E aí você tem a área do círculo. A área do círculo é comprimento vezes raio dividido por 2. Comprimento da circunferência que faz parte desse círculo vezes o raio dividido por 2. Professor, dá para melhorar essa fórmula? A resposta é sim. O comprimento de uma circunferência, nós vimos nas aulas anteriores, nada mais é do que 2π vezes o raio.
Então, você vai fazer, no lugar do comprimento, que está aqui, você vai trocar por 2πr. Então, você vai ter 2πr vezes o r dividido por 2 que está aqui embaixo. Em que podemos simplificar esse 2 com esse 2, em que podemos juntar o r com o r, e teremos π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo. E aí nós temos isso, gente. Você tem o comprimento da circunferência é dado por 2πr, e você tem que a área do círculo, ele é o comprimento vezes o raio dividido por 2, ou π vezes o r elevado ao quadrado. Comprimento. E isso é a área. Ver o que mais temos ali no caderno do aluno. Ó. Vindo aqui rapidamente. Essas partes do círculo são setores circulares. Ao encaixar os setores circulares, ela percebeu que suas montagens se aproximavam de um polígono. Que polígono é esse? Retângulo. Escreva uma expressão algébrica que permita calcular a área de um círculo a partir das montagens feitas por Rafaela. Essas que nós fizemos agora há pouco, que seria o meu área do círculo, πr ao quadrado, ou se você chegou nesse comprimento vezes r dividido por 2, também chegou num resultado bem interessante, tá? Mas a que a gente mais usa é esse formato aqui, tá bom? Eu abri um chat aqui sem querer. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, vamos lá. Com essas informações, é possível calcular a área do setor circular aplicando uma regra de 3, como a gente fez em relação aos ângulos de um arco, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, vamos ver aqui algumas concepções sobre setor circular e área do setor circular. Então, por exemplo, nós temos isso aqui. Se eu pensar em círculo, eu tenho que pegar isso e ser totalmente preenchido. Fazer aqui de uma cor. Então, isso aqui é um círculo. O que seria o setor circular? Aqui, no caso, nós temos um raio aqui, ó, e temos um outro raio aqui. O setor circular, ele envolve, tipo, se eu pensar só nisso aqui, seria o ângulo central. Mas quando você envolve toda essa região aqui de dentro, tá? Você tem o que a gente chama de setor circular. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa parte aqui, pintar de uma outra cor, ó. Essa parte amarela que eu fiz aqui é um setor circular. Então, eu posso pegar aqui. Então, isso é um setor circular, esse é outro, tá bom? Fiz uma repartição em 3 setores circulares. Se a gente não considerasse nenhuma dessas partes de dentro, como se fosse nesse formato aqui, nós teríamos... Estou considerando só linha, tá? Não estou considerando nada de dentro aqui. Então, você teria um ângulo central aqui, outro ângulo central aqui e outro ângulo central aqui. Quando você considera essa parte de dentro, você tem um setor circular. Lembrando também, tá? Estudamos recentemente, mas é sempre bom frisar, se eu considerar somente isso aqui, ó, que eu estou tirando, o que é um arco de circunferência? O arco seria apenas esse pedacinho aqui, ó. Então, isso aqui seria apenas o arco da circunferência, tá? Que eu fiz aqui em vermelhinho. Esses conceitos são importantes que vocês vão entendendo, tá? Área do círculo, nós sabemos que é área igual a πr ao quadrado, que vimos agora há pouco. Agora imagine o seguinte, eu quero que vocês determinem para mim a área desse setor circular, e eu falo que aqui tem 120 graus. O ângulo central, que corresponde a esse setor circular, ele é 120 graus. O ângulo central, a parte do centro, pelos 2 raios aqui, tem um ângulo central.
o setor circular que corresponde a esse ângulo central mede 120 graus. Eu pergunto, qual é a área desse setor circular, sabendo que o raio mede 5 centímetros, por exemplo? Como que poderíamos fazer? Você poderia usar novamente a famosa regra de 3. Você diria assim, ó, que 360 graus, que seria o setor circular, o círculo total, né? O ângulo central que corresponde à área do círculo total, vale isso aqui, que a gente viu agora. Π vezes R ao quadrado. 120 graus vai valer quanto? X. Multiplicaríamos em cruz, né? Lembrando que o meu raio escolhido foi 5, né? Então teríamos 360, corresponde a π vezes, no lugar do R ao quadrado, eu vou colocar 5 ao quadrado. Aqui continua 120, tá bom? Valendo X. 5 ao quadrado é 25, então eu vou ter 25π, então teremos 360 valendo 25π. 120 valeria quanto? X. Pegamos isso aqui, multiplicamos em X ou multiplicamos em cruz, teremos 360x igual a 120 vezes 25π, tá bom? Passaríamos o 360 dividindo, então teríamos 120 vezes 25π dividido por 360, tá? Podemos simplificar aí o 360 e o 120 por 120. Aqui no caso teríamos como resultado, simplificando aqui, ó, por 121, por 120 aqui teremos 3. E como resposta, a área desse setor circular seria 25π sobre 3. Porém, podemos fazer o cálculo, né, substituindo no lugar do π o 3,14 e fazendo essa conta, encontraríamos como resultado 26,17 aproximadamente, tá? No caso, centímetros, que foi a medida que eu coloquei no início. E vamos agora para o caderno do aluno, que temos alguns exercícios sobre, ó. Assim, calcule a área do setor circular apresentado na figura abaixo, sabendo que o raio da circunferência é 5. É bem parecido com o que eu fiz, porém, aqui ao invés de ser 120 graus, é 100 graus. Então, façam aí. O 5.3. Suponha que a circunferência ao lado represente o tampão de uma mesa de 50 centímetros de raio. Então, você tem aqui, ó, um tampão de uma mesa cujo raio, isso é importante a gente colocar, ó, deixa eu dar uma apagada aqui rapidamente. Você tem o raio dessa mesa, que seria essa medida, que vai daqui até aqui, ó, medindo 50 centímetros, tá ok? Esse é o pensamento aí, como se fosse o tampão aí. Tá, o tampão do quê, professor? O tampão, vamos abrir rapidamente aqui, o tampão de uma mesa. Um marceneiro quer colocar uma faixa decorativa sobre o arco menor AB, sobre esse arquinho aqui. Sabendo que esse arco corresponde a 1/9 do comprimento dessa circunferência, então, digamos que toda a circunferência, isso aqui foi dividido em 9 partes, teriam 9 arcos aí. Lembre que o comprimento é 2πr, tá? O comprimento total, que corresponde a 360 graus, tá? O ângulo central de 360 graus, e aí foi dividido em 9 partes. Então, é como se você pegasse esse 360 e dividisse por 9. Daí você vai saber quanto que mede o ângulo central correspondente a esse arquinho de 1/9. E usando uma regrinha de 3, eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou acabar estragando todo o restante do exercício. E aí nós terminamos essa situação de aprendizagem.
tá? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham guardado bem isso aí, e por hoje é só. Então, quero que vocês façam atividades para a próxima aula para a gente estar corrigindo. Faz esses 5 aqui, que é super simples, né? Diferencial que é círculo, a gente meio que já fez. Só que era a explicação do porquê que a área era πr ao quadrado. Faz o cálculo aí responde essas questões que a gente meio que já falou sobre elas, tá? Faz o cálculo disso aqui, ó, desse setor circular aqui. E faz também esse outro exercício. Comentar com o colega, você pode comentar comigo no chat na aula de quinta-feira, tá? Amanhã não tem aula, é essa gravada aqui, aula ao vivo, né? E quinta-feira a gente volta. Beleza? Então por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, até mais.